Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares. Desta vez o programa 101. Eu e o Sérgio. 101 ou 102. Nós já perdemos a conta, o que é normal na idade. Depois alguém que está aqui presente, depois faz as contas. Corrige-nos, exato. Exatamente. Esta semana decidimos fazer um programa diferente. Um programa para fazer uma retrospectiva daquilo que tem sido a Hora de Ares. Não se esqueçam das subscrições, ativar o sino da notificação, depois o Kim é por aqui, que hoje está connosco, por os sinos das notificações, subscrever o canal da Rádio Transforma também. Portanto, vou passar a bola ao Sérgio, como é que costumo, para o Sérgio apresentar os nossos convidados dois. Tivemos a ouvir o Paulo Barros, o meu companheiro de uma longa jornada, não só daqui da Hora de Ares, mas de uma jornada académica que ainda continua. Tive o prazer de o conhecer enquanto aluno do mestrado e agora partilhamos uma amizade bastante forte, bastante sólida, assim como quem hoje está. Hoje convidamos também dois amigos. Nós normalmente convidamos amigos, mas não entendam isto mal. Nós convidamos amigos para falar, porque são amigos que têm coisas para dizer. Isto não é simonia, nem amizades de cunha, nem nada. Eu costumo ser assim um bocadinho, como é que se costuma, um bocadinho irreverente nestas questões, direto. Não, é um programa que se tem construído, vai para 3 anos. Estávamos aqui há bocado em off a tentar fazer as contas, já perdemos não temos uma data certa. Do início deste projeto, foi um projeto que se foi modificando e se irá modificar, se o público continuar a achar que vale a pena andarmos por aqui. Este programa, que é, como o Paulo disse, uma retrospectiva e digamos, uma autoscopia do próprio programa, a pensar se de facto, e espero bem que sim, que nós chegamos agora ao 100 e qualquer coisa. O Joaquim Almeida depois faz as contas, que é o nosso matemático de serviço, para além de muita coisa que ele também faz, que nos possibilita ter este programa. Está sempre a lembrar, olha que isto não é o 100, é o 99. Achamos que era uma altura para o público, para o mundo em geral, trazer primeiro duas das pessoas que possibilitaram este programa. Que estão connosco aqui presentes. E eu vou deixar aqui também cair os títulos, porque a amizade que nos une o título é a amizade, não há aqui academismos. O Henrique, meu querido amigo, Henrique Dória, o homem por detrás da Rádio Transforma, e o por detrás é quer dizer que está à frente, e o Joaquim Almeida também, o nosso produtor, uma pessoa de uma extrema e rara sensibilidade na maneira como trabalha o audiovisual. Não quero aqui esquecer o restante equipa, nem quando começámos com a Hora de Ares, que ainda não era o Joaquim Almeida, era o André. Era o André. A Sara também está no back-office. Pessoas que já passaram por aqui, que já cá não estão. Está a Ana. Está a Ana. Há uma equipa, digamos assim, um núcleo central da Rádio Transforma. E a Lorelai também. A Lorelai. Aliás, completa. Exato. Há um site da Transforma que ainda está, Henrique, vou dizer que ainda está em construção, porque ainda não foram lá colocados todos os programas, mas que vai estar concluído, porque é um site novo. Isto só mostra a evolução. E o próprio Hora de Ares também foi evoluindo. Nós começámos a experimentar muitos formatos. Eu duvido muito que haja um programa que saia à primeira e que se estabeleça como um modelo definitivo. Nós começámos com 2 sofás vermelhos que nem eram nossos. Sim, horríveis. Que eram os sofás que acho mas muito bonitos. Mas eram os sofás que não eram nossos. Acho que pertenciam à vizinha da frente e aquilo era assim aventuroso.
depois levavam um cenário por trás. Foi um formato que... Esses sofás eram nossos. Mas tem uma história, esses nossos. sofás. São os vermelhos em tecido. E esses são realmente nossos, são da rádio. Mas há uns outros vermelhos em pele. Os outros, eu julgo que o Sérgio e o Paulo nunca utilizaram. Não, foram os de tecido, tens razão. Os nossos eram de tecido, sim. Eram os de tecido. Então, o que é que foi, para que foi criada a Hora de Ares? A Hora de Ares era um programa que inicialmente... Ela mudou e era para ser uma coisa muito breve, a falar de forma informal sobre história, e nós fomos-nos ajustando e criando ideias e mudando, e depois com a ajuda do Quinho, depois também com o Quinho é que ela estabilizou um pouco mais, mas no início era uma coisa descontraída, uma história descontraída. Não sei se se recorda. Sobretudo uma história dedicada à vertente militar, à história dos conflitos. Não necessariamente uma história militar pura e dura, mas a abordagem de conflitos, mas depois também fomos evoluindo nos conteúdos. Durante algum tempo falávamos os dois e dissertávamos sobre um determinado tipo de conflitos, nas suas vertentes técnicas. Eu daqui a pouco compartilho a tela e vamos ver quais foram temas que nós abordámos. Desde temas da história de Portugal no seu lado da guerra, do conflito, onde esteve envolvido, como o fez, quando o fez e com quem fez, até uma visão geral. E depois também começámos a entrar, não propriamente na história descritiva ou narrativa propriamente dita, mas também numa série de programas, e foi na altura que mudámos um pouco o paradigma do programa para as nossas conversas a dois, para a introdução de convidados, trazendo temas também variados, apresentação de trabalhos académicos, ou seja... Desculpa interromper, Sérgio, isso aconteceu curiosamente porque o Sérgio foi operado. Exato. Nós tivemos que arranjar forma de continuar com o programa e não acabar, e decidimos arranjar pessoas para era eu e mais uma pessoa, e aquilo até funcionou, e depois o Sérgio achou como conversámos, e achamos que seria interessante ter uma terceira pessoa, e foi assim que surgiu. Foi uma mais-valia, porque começámos a passar eu não sei se o Henrique e o Joaquim concordam, e não quero estar aqui a monopolizar, porque também queria a visão deles dos big bosses, finalmente ao público em 3 dimensões não 2. Nós tentámos passar de um programa, não era de mero, que não é um mero, aqui o mero não se aplica, de um simples programa, simples no bom sentido, divulgação da história, neste caso na história militar, para um programa que fizesse um pouco de serviço público, ou seja, que divulgasse projetos ligados à história militar, mas que trouxesse gente que está no terreno a fazer projetos, que estava a fazer as suas teses. Portanto, também não fomos buscar, tentámos não ir buscar os mediáticos, como outros canais, não, e buscar novos valores, tentar divulgar, e uma das coisas que nos satisfaz é que mesmo quando nós vamos ao YouTube, continuamos a ver os gostos a cair. Passado uns meses, o valor, os gostos, os likes, continuam a aparecer. Porque de vez em quando as pessoas até vão ver e nós nem estamos a repartilhar na nossa página de Facebook. Portanto, tem sido extremamente gratificante e mais. E ultimamente, devido à questão pandémica, tentamos trazer aqui projetos no bom sentido, de sobrevivência às contingências, dentro da área da história e dentro da área de quem faz a história para todos e não a história para alguns, que é uma coisa que nós acreditamos na democracia do saber, como eu acho que o Henrique e o Joaquim Almeida o defendem, e sabemos disso desde o início, acho que desde que passamos aquela porta ali na Rua Julianis, que sabíamos que as coisas iriam ser assim. Portanto, eu antes de partilhar a tela, gostava de ouvir-vos, se calhar começando pelo Henrique e também depois o Joaquim,
e ter o vosso feedback. Eu pessoalmente não sou historiador, sou um amante e um curioso da história, e até já dentro da rádio, aqui dentro do grupo da rádio, me desafiaram para fazer um tipo de programa de história ligado à história de curiosidades. Nomeadamente, eu de vez em quando lembro às pessoas que coisas que na Idade Média, por exemplo, o convento de Santo Tirso passou de convento de freiras para casa de meninas. Elas mudaram de ramo. E esse tipo de coisas, esse tipo de curiosidades históricas extremamente importantes, não foi só o de Santo Tirso, foi de Lamego também. Esse tipo de curiosidades históricas que as pessoas gostam. Eu já fui desafiado para fazer uma coisa sobre isso, embora não sendo historiador. E aquilo que eu vi na hora de Ares foi esta coisa muito importante. Era transmitir o saber e, frequentemente, o saber aprofundado de quem sabe aprofundadamente aquilo que fala, um professor numa universidade, ou neste caso, 2 professores em universidades, e falar de coisas que normalmente não se fala, até pouco se fala, é curioso, e que é muito importante falar, nomeadamente até de aspectos técnicos militares, que influenciaram decisivamente a história e que influenciaram aquilo que nós somos hoje. Porque as pessoas não refletem, nós somos hoje, em grande parte, o resultado da história militar. Muitas vezes isso não se refere. Refere-se à história militar como uma história de conquistas, de heroísmos ou de tragédias, que é as duas coisas frequentemente, mas não se fala. E eu aprendi coisas na hora de Ares fabulosas. Porque é que os romanos tiveram um triunfo tão grande na sua tática militar? Uma coisa tão simples como mudar a espada do lado direito para o lado esquerdo influenciou decisivamente o curso da história. Como é que coisas aparentemente insignificantes que mudaram o curso da história? Nós temos que dizer, mudaram o curso da história. Não é? Um aspecto técnico aparentemente tão insignificante. Ora, e depois aquelas defesas em tartaruga e aquilo tudo que o Sérgio explicou tão bem, tudo aquilo foi decisivo para construir aquilo que nós somos. Porque, repare, se Aníbal, por exemplo, tivesse, em vez de, depois de triunfar em Canas, tivesse investido imediatamente sobre Roma em vez de ter esperado, e então teria, muito provavelmente, as probabilidades eram enormes dele conquistar Roma e destruir o exército romano. O que é que seria o mundo a partir do momento em que passou a ser dominado por Cartago? Uma civilização completamente diferente. São reflexões, e tudo isso se transporta para os tempos de hoje. A história de Portugal é uma história militar também, não é? Desde o Dom Afonso Henriques, que lutou contra a mãe, que lutou contra os mouros, na pertence à Batalha de Ourique, e com aquelas coisas todas, inclusive com os mitos que são construídos, porque a história também se constrói de mitos, incluindo a história militar também se constrói de mitos. Certamente, certamente. Não é? Cristo a aparecer a Dom Afonso Henriques, depois no Nova Espreita a rezar durante a Batalha de Aljubarrota ou antes da Batalha de Aljubarrota, e tudo isso é uma mitologia que se cria à volta da história e à volta da história militar. Mas a história militar influenciou, vamos lá ver, nós somos o que somos por São Mamed, por Aljubarrota, pelas batalhas da Restauração, Montes Claros, etc., pelas guerras napoleónicas, que mudaram também
o curso da Europa e em Portugal também fizeram uma mudança enorme, e depois acabou por ser, o 5 de outubro de 1910 tem uma história militar, como é óbvio, o 28 de maio de 1926 tem uma história militar, e o 25 de abril, que é a nossa liberdade de hoje, podermos estar aqui, falarmos e podermos, eu particularmente, que é o meu grande sonho, ter um meio de comunicação onde a cultura, o saber e inclusivamente a estética sejam importantes. Eu penso que a Hora de Ares, no meio deste projeto, é essencial, tem mostrado ser essencial, e a qualidade dos programas tem demonstrado isso, e tem demonstrado até que ponto podem inclusivamente dar saber, dar cultura, dar sabedoria a quem ouve o Sérgio e o Paulo. E a Rádio Transforma, eu em particular, que sou o diretor da rádio, estou particularmente agradecido ao Sérgio e ao Paulo pelo saber, pelas lições de sabedoria que nos dão. Henrique, nós é que estamos agradecidos pelo desafio que foi lançado há quase 3 anos de criar um programa em podcast com um objetivo que era muito específico e que agora se alargou, e de continuarmos a ter as condições para o fazer. Nunca fomos cerceados em nada, deste-nos a liberdade total. E isso é uma das. Quando nós somos criadores da liberdade total, temos que corresponder a quem nos dá essa liberdade. Portanto, tentamos sempre manter embora não seja um programa académico no sentido da linguagem, porque isso seria logo à partida, o excesso de academismo afastaria um pouco as pessoas, porque tentamos ter um misto entre a boa disposição. Henrique, nunca fizemos um script, nunca. Estes programas por vezes eram falados no café, quando era presencial, aí no café em frente, que eu não digo o nome por questões comerciais, com um convidado, porque era precisamente para haver a espontaneidade, tanto da nossa parte, mas sobretudo o convidado. Um café muito importante aqui no Porto, que era o local onde se reuniram durante muitos anos muitas tertúlias, e particularmente com o nosso muito querido Manuel António Pina. Exatamente, e que tem os bolos de arroz, que eu tenho algumas saudades do bolinho de arroz de lá. Eu gosto dos bolos de arroz, não é propriamente a especialidade, mas já agora. E é o diminutivo daquela figura grega que vai ao Hades buscar. Paulo, digam o nome. É o Orfeuzinho, pronto. É esse mesmo. Vamos ter um ano de cafés grátis lá. Reuniram durante muitos anos, onde o Manuel António Pina, nomeadamente, fazia tertúlias com grupos de amigos, e tem lá uma placa com um poema, placa de homenagem com um poema, que convido todos a irem lá e a verem. Não tenho comissão. Não passa publicidade. Não. Há que dar justiça, porque o papel que aquele café desempenhou na cultura do Porto, acho que merece ser referenciado. Era o nosso sítio onde nós combinávamos em meia hora, mais ou menos. Quem vamos falar? Nós tínhamos uma ideia. Às vezes não tínhamos, mas normalmente tínhamos uma ideia e depois ali é que se definia como é que ia ser. Mas havia sempre alguma coisa que nós tínhamos combinado de antemão, mas era sempre ali, vai ser assim, pronto, já está. Não, porque a questão é esta. Eu e o Paulo somos da história com H. E, por exemplo, isto nunca implicou, quando nós saímos das nossas praias, e o Paulo sabe muito bem disso, que não houvesse uma preparação prévia da nossa parte com temas que não dominássemos tão bem. Eu não sou um medievalista, por exemplo, mas acabei por achar que devia fazer a guerra na Idade Média. Não é? Obviamente não entrando no E, mas continuando com o H.
Isto faz lembrar que ainda tem um programa a ver que é sobre a Guerra da Patuleia, que não tem nada a ver com a Idade Média, mas anda prometido, mais prometido que sei lá o que é, mas a vir. Eu acho que tem algo a ver com a Idade Média, ainda tem algo a ver com a Idade Média, não é? A Patuleia, mas isso, claro, com convidados... Ainda tem algo a ver com a Idade Média. Gente como o Padre Casimiro, gente como o Padre Casimiro e a Maria da Fonte que lutava contra os enterros nas igrejas, ou fora das igrejas, melhor. No fundo é uma revolta reacionária por completo, quer dizer, é contra a sanidade pública. Mas também há aquela parte que é o outro lado, é que o Costa Cabral disseram-me que eu entrei muito na Guerra Civil na primeira, a Patuleia não entrei tanto. Mas alguém comentava num congresso, opa, a Patuleia qual cemitério. O Costa Cabral, quando chegou ao governo, viu que o governo cobrava impostos para aí desde as invasões francesas, decidiu pôr o tecido fiscal em dia e ninguém gostou. Mas cobrou de cima a baixo. Portanto, uma parte foi... Alguém me dizia que tinha a ver com a taxação fiscal. Mas é mais bonito. Com aquilo que se chama a contribuição predial, rústica e urbana, que eles chamavam, que os revoltosos da Patuleia chamavam a papelada da roubalheira, ou as papeladas da roubalheira. Eles também eram habituados a não pagar rigorosamente nada com o caos das guerras civis pronto, lá está lançado o mote, Paulo. Mas nós vamos trazer alguém alguém que perceba da Patuleia, efetivamente. Exatamente, porque depois qual foi o nosso cuidado com os convidados? Era quando convidávamos alguém, por vezes nós não tínhamos o tema. Estou-me a lembrar, por exemplo, é muita gente que nós aqui endereçamos o nosso agradecimento a todos os nossos convidados, e vou particularizar alguns, mas não é por questões que esteja mais ou menos. Por exemplo, as formas de exprimir ou de expressar a história militar e a técnica. Nós convidámos um ilustrador científico, o João Paulo Vieira, precisamente por essa razão. Ele não vinha propriamente falar de história, mas pelo fundo ele é um ilustrador científico que trabalha na área do digital e que para isso, e isto aqui é que vem o mérito, ele entrou no mundo da aeronáutica para saber o que estava a fazer. Nós convidámos, por exemplo, o João Paulo Luz, quero já aqui dizer, o João Paulo Luz, que foi colega do Paulo, foi também mestrando e agora está a fazer doutoramento na Faculdade de Letras. Acabei agora ontem de saber que ganhou o prémio Pina Manique, com a sua tese de mestrado, o prémio Pina Manique da Academia Portuguesa de História. O que possivelmente vai ajudar bastante a FCT a entender o que é um currículo académico. Exatamente. Para que atribui bolsas. Eu sei que o João se calhar não quereria que eu dissesse isto, mas eu digo, não se dá um prémio Pina Manique a uma tese qualquer. E a tese dele desmonta um pouco o que é o Porto liberal. Que o Porto é liberal. Eu lembro-me desse programa, sim. Não é assim tão liberal quanto isso. Porque há 968 portuenses que vão aclamar Dom Miguel por escrito ou uma ata da Câmara, que possivelmente ninguém pegava porque aquilo comprometia essa ideia. Exatamente. Ora, se isto vai à Academia Portuguesa de História e leva um prémio Pina Manique, o que lá está escrito foi, e que teve uma excelente nota na arguência que foi feita na Escola Superior de Educação, onde eu leciono, a mim deixa-me muito feliz os sucessos de quem trabalhou comigo. Pronto, foi meu aluno, mas trabalhámos. O Paulo sabe que nós trabalhámos. E o Paulo Luz fez uma excelente apresentação do que foi o seu trabalho. A Maria Antónia Bacelar também trouxe o trabalho sobre o quartel-general. Exatamente. A Renata Marques os seus projetos de pedagogia para o liberalismo. Eu não quero esquecer... Os jogos de tabuleiro. O Jorge Faria com os jogos de tabuleiro, que foi excelente. Foi excelente. O Francisco Furtado, sim, e os seus bonequinhos. São pequenas obras de arte. Quer dizer, há aqui nomes que o Dr. Pedro Casimiro, que é uma das pessoas que é a alma, não é única, mas foi com ele que nós levámos para o meio da aldeia a ideia das recriações históricas, e é neste momento ele uma das pessoas que está à frente com uma equipa excelente,
que possivelmente vai dar origem a uma tese de doutoramento, não é? Paulo Ribeiro de Barros. É verdade. Isso não há que fazer muito segredo. Portanto, há aqui um naipe de pessoas que nós podemos ir lembrando ao longo do programa. De qualidade e de muita diversidade. Exatamente. Tentamos também ter sim. diversidade. Não bater sempre na mesma tecla. E inovação. Foi, muito isso. Muita inovação. Este programa é perfeitamente sair numa televisão. Temos muita honra, muito prazer que seja transmitido e que tenha sido organizado pela Rádio Transforma. Mas estava muito bem no canal 2 da televisão portuguesa, por exemplo. Nós temos tido comentários desses no Facebook. É claro que podíamos ter uma produção mais elaborada ainda, não é? Sobretudo a nível da imagem. Acho que muitas vezes faz falta a ilustração, aparecer algo que ilustra aquilo que vocês estão muitas vezes a dizer. As pessoas imaginam, mas se calhar a imagem ajudava a enriquecer mais o programa e a manter mais, sobretudo, as pessoas agarradas à... Nós começámos a fazer isso nesse formato. Nós no final já estávamos a fazer no fundo verde, que era para colocar as imagens. Sim, essa foi a parte que me deu mais gozo, digamos. Depois, embora com algumas dificuldades técnicas, mas acho que esses programas funcionaram muito bem. E entretanto aconteceu isto e nós começamos a fazer o programa via Zoom. Mesmo no Zoom também é possível. Aliás, os vossos 2 últimos programas, se não estou em erro, já são onde vocês compartilham a tela. Sim. É uma forma de vos retirar do palco, digamos, e passarem as imagens a valer e a agarrar mais o espectador à emissão. Alguns programas que, com o Guilherme Arruda, com o Ricardo Macedo. Agora com o Manuel de Sousa, com o meu colega da On History, o Alexandre Cabrita. Nós já começámos a fazer esse compartilhamento de tela. Porque pouco antes disso nós mandávamos-te os slides ou as imagens para... Aparecer aos 6 minutos. Era sim. Ou seja, isto foi o burilar, isto é como o vinho, foi o burilar dos vários... Começar a fazer um vinho por lotes. É uma comparação, nós estamos a ficar um vintage, no bom sentido. Eu gosto mais do já são uns bons anos de experiência, já são 3 anos de experiência. Eu estive a rever aqui, de facto, vocês começaram há 3 anos, mas depois as emissões em YouTube começaram no dia 21 de agosto de 2018, com o primeiro programa, eu estava aqui a rever, que é a Grande Guerra, Portugal e as Campanhas da África. Sim. Este foi o primeiro programa que foi para o ar. Os outros, era se podcast, calhar foram... acho eu. Foi só podcast. Passava na rádio ao domingo de manhã. Sim, passava na rádio só o áudio. Exatamente. Só o áudio, sim. Exato. Até porque chegamos à conclusão que, se calhar, esteticamente, aquela primeira forma que vocês fizeram de gravação não seria a que servia melhor os propósitos do programa. Aliás, foi uma ideia do Sérgio, na altura. E então começamos com este programa, com o novo genérico e com as emissões regulares no YouTube, até hoje. E que continuam a ter... Aliás, por questões de ordem pessoal e familiar, houve uma paragem um bocadinho mais alargada de agosto para setembro. E a certa altura começam a cair os messengers de muita gente. Então, quando é que retoma a Hora de Ares? Coisa que eu não esperava que acontecesse. Ou seja, pelo Messenger, em mensagem privada, e até em alguns posts públicos, então, quando retoma, quando é que voltamos? E voltamos. Eu estou aqui a ver, por exemplo, em termos estatísticos, vocês estão à cabeça, com a Misericórdia do Porto e a Revolução Liberal. A sério? É um programa que... Sim, é. Atualmente isto faz uma retrospectiva de 1 mês, portanto...
Esse programa foi muito especial para nós, porque eu tinha colaborado na exposição. E achamos que faria justiça para ainda num Porto que está a ficar confinado em termos culturais, quer dizer, não está confinado, mas faz um grande esforço para manter portas abertas. E esta exposição vinha a talho de foice exatamente pela ligação que a Misericórdia tem a Dom Pedro e ao liberalismo portuense, porque a Misericórdia do Porto foge um pouco à regra das misericórdias do país durante o período das conturbações liberais, porque é uma misericórdia que tem para os dois lados, tem miguelistas e liberais, mas acaba por ser o próprio Dom Pedro, um provedor da misericórdia do Porto. Aliás, o quadro que lá está tem a própria assinatura tem um documento lá pintado com a assinatura do dia em que ele toma posse, que penso que é 6 de julho de 1833, como provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Também começámos a ser um mecanismo de divulgação cultural. Sim, e não desmerecendo os nossos convidados, nenhum dos nossos convidados, nem o Zé António, nem nada, conseguimos ter cá connosco o professor Dr. Francisco Ribeiro da Silva, que é um catedrático. É uma figura icónica da história do Porto. Da história da cidade do Porto. E da cidade do Porto, não é assim top. Da história e da história da cidade do Porto, porque é uma das figuras que de facto está ligada ao estudo da cidade do Porto, aqui neste caso em sede da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Portanto, isto só mostra o esforço que temos para ter todo o tipo de valores, porque se o João Paulo Luz é um moço novinho de 20 e muitos anos, mas já com uma maturidade investigativa de invejar, e temos o professor Ribeiro da Silva já numa idade respeitável, daqueles que impõem respeito. Portanto, nós tentamos ir a todos os vetores desde que consigamos garantir que vai ser proveitoso as pessoas estarem entre 45 a 1h30 a ouvir Hora de Ares. Eu sei que o Kim gostava que fôssemos mais contidos. Os últimos programas... Não sou eu. É a internet. Eu sei, Henrique, tu telefonaste, mas perdoaste-me o programa da Misericórdia e também o dedicado ao roteiro do projeto Porto Liberal, que também agradecemos. Também queria aqui também, e vou falar pela equipa tanto da Misericórdia, porque colaborei de perto com a Misericórdia do Porto, e tanto pela equipa que forma o projeto Porto Liberal, agradecer-te, a ti e ao Joaquim Almeida e a toda a equipa da Transforma, o não teres posto qualquer obstáculo a nós promovermos um roteiro que está à venda, mas que é um objeto cultural, acima de tudo, e fazer toda a justiça a quem nele participou, e também a exposição que remete exatamente para a Misericórdia, portanto, como eu digo, a fazer este mecanismo divulgativo, já que nós também assumimos divulgar eventos culturais no Porto com impacto na história, com impacto no nosso passado, presente, e não queria entrar no lugar comum do futuro. Eu acho que agora seria de compartilhar a tela, que é uma das vantagens do Zoom, e para já vou entrar no YouTube e vamos ver alguns dos programas que, escrevendo Hora de Ares, aleatoriamente o YouTube dispara para o ecrã. Isto seja em computador, no tablet, em qualquer suporte multimédia. Então, compartilhemos. E passamos a ter aqui, curiosamente, a Grande Guerra, as campanhas da África, é o número 1. É engraçado que eu nestes programas é que vou vendo a evolução do meu corte de cabelo. É uma coisa impressionante. E o peso também. Tu estavas com um ar muito mais jovem, Sérgio, aí. Eu aqui já tinha feito o bypass gástrico na Hora de Ares. Este teve 191 visualizações. Não foi nada mal. Na realidade são muito mais, não sei. Não sei, às vezes as pessoas veem, há muita gente que vê, porque eu, por exemplo, partilho no Facebook, e isso aparece no Facebook, e as visualizações do Facebook não aparecem. Não contam, é verdade. Não. Portanto, não são 191, são muito mais,
porque há muita gente que vê no Facebook e não no YouTube. Pois, e normalmente eu teto isso depois nos gostos no Facebook, que não necessariamente... Nunca não correspondem ao número de... Normalmente as visualizações no Facebook são muito maiores do que no YouTube. Pois. As pessoas usam mais o Facebook, muito mais. Um dos que tem mais, precisamente, penso que o que tem, que eu até vou aqui... este deve ser dos que tem mais visualizações, que é precisamente o Cerco do Partido das Guerras Liberais, que ainda não tinha imagens. Ainda era a mesa antiga. É verdade. A secretária. Exatamente, era a secretária. Por acaso surpreendeu-nos porque este número foi crescendo ao longo dos tempos. O programa não se esgota, não é um programa, não fica ultrapassado. Exato, vou voltar para trás. Não se esgotam os programas, não ficam datados e de vez em quando nós, vamos dar de repente com mais, não sei, 200, 300 gostos, depois está meses sem fazer este apanhado. Houve uma altura que entramos muito era uma série de programas muito seguidos para a aeronáutica e fizemos uma série deles porque gostávamos de aviões. E porque tínhamos nós não, temos que dizer a verdade, nós no formato Zoom não temos programas maiores, não temos o Kim a fazer assim. Exatamente, exatamente, a disciplinar-nos. Nós perdemos completamente a disciplina sem o Kim, isto acontece. Isto é uma rebaldaria. É vida. É verdade. Este pronto, teve 39 visualizações, apesar de ter aqui 2 aviões que já não estão em serviço na Força Aérea, são os Alpha-Jet, mas é mesmo assim. Alguns continuam a crescer. Esta é a nossa última gravação com o Manuel de Sousa, precisamente é o 101, portanto, comprovadamente estamos no 102. Portanto, é a velha história da ponte, não é? 101, 102. Que é este projeto do Porto Desaparecido, que é um projeto que o Manuel de Sousa, entre muitas coisas do que faz, que é uma página de Facebook subejamente conhecida, e que é uma ferramenta de trabalho, que é esta questão de uma plataforma. As redes sociais são também plataformas de trabalho, como o YouTube é. Nós vamos ter agora um webinar da IESE que funciona a partir para o YouTube. Portanto, o bom uso das plataformas. Nós sabemos que o presencial é importante, mas nesta altura e que temos que ser cautelosos, o bom uso das plataformas, mesmo que a pandemia desapareça, não vai obstar a que haja talvez uma intensificação e uma maneira de olhar de outra forma cá em Portugal para as plataformas digitais. Pode-se completamente reformular a comunicação a partir das plataformas que se calhar têm maior flexibilidade. Em muitos casos tem maior flexibilidade. Por exemplo, eu vou só permitir-me abrir aqui um bocadinho para o João Paulo Luz, que falava aqui há bocado, o nosso premiado, vai dedicado a ele um bocadinho, porque... É um puto incrível, Vou deixar, posso deixar que isto seja ouvido um bocadinho, só um minutinho. Que nos separamos na Câmara Municipal da época, reparamos que, por exemplo, o Governador da Justiça, Aires Pinto de Sousa, um claro absolutista declarado, nem era tanto miguelista, era muito mais absolutista, assinou a carta. Uma personagem que se considera absolutista ou miguelista, que está completamente errado, Dom João Magalhães de Avelar, um bispo que, na tipologia de nomes que catalogar as pessoas, colocámos como situacionistas, que é o clássico exemplo de que concordava com a facção, devemos dividir para uma questão metodológica, apoiava a facção que na altura lhe era mais que lhe convinha principalmente, porque... Neste caso, daquilo que tens visto ao longo do trabalho que estás a desenvolver, existem muitas pessoas que são situacionistas, que não tomaram partidos, ou a grande maioria tomou um partido, quer fosse de Pedro, fosse de Miguel. A primeira parte, de 1820, ainda nessa altura não se consegue ver tão bem. Eu agora interrompo aqui um bocado o compartilhamento.
mas é elucidativo. Este retrato foi extremamente elucidativo. E este é o trabalho do João, era isto, era tentar dizer que nem toda a gente era liberal, atenção. Exato, é que isto, nós trouxemos trabalhos de investigação. E eu hoje estou a pôr aqui porque, de facto, temos aqui um jovem que ontem fica a saber que tem um prémio da Academia Portuguesa de História. É verdade. Mas ele disse que não só nem toda a gente era liberal, mas muitos eram miguelistas por uma questão de oportunidade. Aliás, ele fala nos situacionistas, que foi um momento até engraçado durante a sua defesa, que alguém decidiu pilhariar com os situacionistas E a arte. É verdade. A referência que ele fez aos Açores também, não é? Sim. Exatamente. E eu disse, a certa altura, quando chegou a minha vez de falar durante a arguência, eu referi situacionistas. Basta pensar que ainda hoje pululam no Parlamento. Portanto, o fenómeno... Portanto, a palavra aplicava-se bem ontem e aplica-se bem hoje. Portanto, ele realmente teve a felicidade de ir buscar os que ninguém queria falar, que é que estavam no meio, que situavam para um lado ou situavam para o outro, conforme iam passando pelo meio das gotas da chuva. Mas eu vou continuar a compartilhar, se me permitem, só para mostrar mais algumas intervenções. Por exemplo, os Jogos de Guerra no Museu de Brinquedos de Sintra, que foi com o Guilherme Arruda. Sobretudo pelos Jogos de Guerra que ele apresenta, que é uma forma lúdica de se aprender a história. Não é um incentivo à guerra. Não é. É um incentivo aliás, ao desenvolvimento de inteligência estratégica. Isso, a inteligência estratégica entra no mundo empresarial, ou no mundo... entra em qualquer... A inteligência estratégica entra em qualquer momento da nossa vida. E o Brinquedo de Sintra, que é uma coisa que me custa entender como é que Sintra se deu ao luxo de prescindir do Museu do Brinquedo que eu conheci pessoalmente, e que fizemos aqui um bocado esse alerta. Também os nossos programas têm servido para lançar alertas a determinado tipo de atentados ao património e à memória. Portanto, nós começamos a descobrir, sem ser de forma intencional, as balias que o nosso programa pode ter. E de facto, volto a dizer, Henrique e Joaquim, é a liberdade que nos dão, porque nunca nos telefonaram a dizer, opá, não fales nisso, porque pode ser um tiro no pé. Não. Deram-nos essa liberdade, de facto, de sermos um programa já, às vezes, por vezes, até interventivo. O saber não quer um tiro no pé. Não, nem que seja um alerta para os atentados que se fazem ao saber, não é? Olha, Kim, estavas a falar também Sim, dos jogos de tabuleiro. Eu estou-me a recordar deste programa que foi com o Jorge Faria, que também era História e Estratégias em Jogos de Guerra, que ainda não estávamos confinados, só o momento em que ele começou a pôr as peças em cima da mesa. Pronto, permitam a pilhéria, era um dia de estar com galochas, porque dava para babar, para quem gostar disto, eram peças fabulosas que estavam ali. Portanto, para além do modelismo em si, de uma extrema qualidade, é também realmente esta forma lúdica de chegar à história. Podemos ser contestados por muita gente politicamente correta. É guerra, é guerra. Como dizia o Henrique no início, a história não se pôde... A guerra fez parte da história. E a história fez parte da guerra. A guerra foi determinante para a história. E por muito que não se queira, temos que admitir. Depois tínhamos programas, também tivemos... Este 83 penso que é o nosso primeiro programa em Zoom. Que eu, por acaso, estava sem ornamentos faciais, não sei bem porquê, e depois tinha aqueles momentos de loucura. Eu sei porque o Sérgio já estava à espera da chamada porque já tinhas oferecido como voluntário. Exato. E tinhas cortado a barba para te habituares. Exatamente. Foi no início da pandemia, na primeira fase, eu tinha dado o meu nome como voluntário para a Reserva Militar, para a família militar, e decidi tirar a barba porque achei que não era muito higiênico ir para um quartel para isso. Mas para já ainda não me chamaram, mas foi um programa um pouco louco, porque até pus o Darth Vader à frente, porque de vez em quando temos estas coisas. Aqui temos o João Paulo Vieira, precisamente, que nós falamos.
com a ilustração sobre aeronáutica, e não só. Ele faz ilustração digital, praticamente tudo, quer dizer, não digo tudo, mas sobretudo viaturas e aeronáutica. O projeto Encadeiamentos com o Ricardo Macedo, por exemplo, também foi bastante interessante, precisamente já em pandemia e sobre os desafios que Encadeamentos iria ter, Encadeamentos e outros, passado vivo, etc. Como responder a esses tipos de desafios e como se adaptar às circunstâncias. Portanto, este programa já não era só de história, tinha a história, sim senhor, a história estava aqui por trás, mas já já nos tornámos um programa muito transversal e não creio que tínhamos perdido a nossa, acho eu, que não perdemos a nossa essência. Também tivemos, por exemplo, com O Roberto. o Roberto Reis, a questão do turismo militar, o que é o que não deixa de ser. Também foi um programa muito interessante. Com o Dr. Maia Marques, da Câmara da Maia, a questão da história local, por exemplo. Também foram programas. Dr. Pedro Casemiro, que foi com o Projeto Almeida, precisamente. Foram sempre na base de pessoas extremamente ligadas. Não sei se aparece aqui com o Dr. Vítor Raquel e a Fronteira do Caos, ou seja, como uma editora consegue sobreviver no mar das grandes editoras com publicações de extrema qualidade. Não é publicidade, é um facto. Algo que lhe consome um pouco a vida e a saúde, portanto, o empenhamento. Aqui já, não sei se está aqui a retomar, de vez em quando, isto é um pouco aleatório, ainda a Aeronáutica 9, eu acho que nós usámos e abusámos dos aviões a certa altura. Não foi só aeronáutica, nós temos uma série de programas dedicados a aeronáutica, a questões técnicas. Comboios, exatamente. A questões técnicas de... Exato. Tentámos ir, por exemplo, o Rui e as armas têm em baixo também. É aqui com o Jorge Quintanova, que é por exemplo, temos gente, historiadores que não são historiadores com H, que estão na sombra. Muitos há que eu vou convidar, possivelmente, são meus amigos do Facebook. O Jorge Quintanova, que já era meu amigo há muitos anos no Facebook, nunca tínhamos falado pessoalmente. Aliás, o Guilherme Arruda, idem. E foi uma sessão extremamente interessante sobre a perspectiva da historiografia militar luso-brasileira. E não sei se é a última vez que o Jorge Quintanova vem a este programa, porque ficou muita coisa por dizer. Nós possivelmente faremos reconvites para completar determinadas ideias. Acho que esta ideia da historiografia militar luso-brasileira é muito interessante. Aprofundarem isto, novos programas sobre a questão, que nós agora teremos já temos gente ligada à rádio, gente do Brasil, professores de história, inclusivamente no Brasil, ligados à revista Em Comunidade, que faz parte também Sim, o teu projeto Em Comunidade. E seria interessante que se continuasse isso. Não, Henrique, o desafio que tu estás a lançar-nos, o desafio que nos lanças e através, se calhar, não vai ser muito difícil, de zoomar através do Atlântico. Zoomar através do Atlântico. Não é, Paulo? Vamos. Sim. Eu penso que entre o Henrique e nós vamos conseguir ter o contacto de alguém que trabalha a história militar do Brasil para partilhar connosco. Vamos internacionalizar. O nosso próximo passo é internacionalizar. Se tivermos alguém que fala inglês, Kim, como é que é com as legendas? Faz tudo, não é? Automáticos, é muito mau, mas é uma base de trabalho. É uma base de trabalho. Aqui também com o Rui, que fez uma tese de mestrado sobre uma coleção de armas muito importante. Portanto, também com um projeto científico. Portanto, nós temos aqui os carros blindados, a Idade Média, rotas e caminhos da guerra. Já era uma introdução à questão da roteirização do turismo cultural. Isto foi o segundo programa com o Dr. Maia Marques, já mesmo muito localizado à questão da Maia das lutas liberais. Um programa dedicado à infantaria,
Olha, eu tinha uma curiosidade até, quase que vos fazia um desafio relativamente a isto, e com o Dr. Maia Marques. É que a importância da Maia na independência de Portugal. Está Sim. feito o desafio, pronto. Está feito. Já, é como tenho falado com o Dr. Maia Marques ainda hoje, já está, vai ser recrutado para falar do papel da Maia na fundação Na fundação da nacionalidade. do Estado, na fundação Sim. do Estado português. Portanto, Henrique, muito obrigado. Acabaste de me dar a ideia para um dos próximos programas e logo hoje vou falar com o meu E depois antigo professor, mestre e grande amigo Maia Marques. Depois temos que arranjar alguém de Ribadouro, Exato, Sim. um Sousão, um Ribadouro, um Maia. exatamente. Aqui dava para ver, por exemplo, já a inserção dos diapositivos. E de Muniz Coelho. Isso, exatamente. Deixem-me só também. Excelente aqui, este Furtado. programa, foi excelente. Programa lindo. É um artista. E estas visualizações dizem tudo, porque é como vocês dizem. Possivelmente no Facebook houve muitas mais. Sim. Sim, houve muitas mais, de certeza. Houve muitas mais. E é outro projeto que, de facto, que merece toda a divulgação. E se for preciso, continuaremos a divulgar. Isto foi um verdadeiro momento de delícia aqui no estúdio. Foi uma verdadeira delícia, não é? Não é possível fazer. Aliás, o Paulo Luz voltou ao programa com uma segunda parte, Miguelistas e Pedristas, o Porto em Duas Atas. O Paulo Barros sabe muito bem, quando nos dá para o lirismo dos títulos, somos tremendos, mas um bom título é fundamental. Portanto, eu aqui já nem vou estar, porque as pessoas vão ver este programa, por favor, não estejam à espera que eu esteja aqui a partilhar, voltem a ver. Corram por aqui abaixo, voltem a ver que vale a pena. Eu sei de pessoas que por vezes nem estão a ver, estão a ouvir, estão a trabalhar. Eu tive feedback de pessoas que estão a trabalhar e estão a ouvir o Hora de Ares do Facebook sem imagem. O que não deslustra o programa, mas o conteúdo está a passar. Não é? E eu desafio-vos a outra coisa ainda, agora falei da Maia, há um colaborador da comunidade, um meu amigo, que é uma pessoa importante neste país, foi uma pessoa importante, foi um militar de Abril, o Carlos Matos Gomes. Sim, eu conheço o Coronel Carlos Matos Gomes. O Coronel Carlos Matos Gomes também seria interessante. Vamos diversificar, vamos voltar a muitas coisas que se fizeram e vamos fazer coisas novas, aumentar coisas novas, que acho importante fazermos coisas novas e simultaneamente retomarmos algo de muito importante que foi feito atrás. Eu estou aqui a descer e vou interromper o compartilhamento, porque agora porque o tempo já vai longo, só queria mostrar um outro produto que também trouxe a Hora de Ares, que é a nossa página. Porque depois também fizemos um investimento na nossa página da Hora de Ares. Portanto, uma página que tem muitos seguidores, que é uma página que partilha logo imediatamente os programas do YouTube, mas também vai sendo carregado com outros atividades, como por exemplo a partir do livro do Paulo Vieira de Castro, que escreveu um livro sobre o medo. Uma das suas últimas publicações é sobre o medo. Ele está a fazer uma coprodução, está a dirigir uma coprodução luso-espanhola sobre a civilização e o medo, ou a civilização do medo, e convidar-me para falar sobre o medo e a guerra. Eu nunca estive na guerra, tive que ler bastante, mas tentar perceber como é que o medo se desenvolve
no Fato a Guerra. Porquê é que me pôr a Hora de Ares? Porque tem a ver com o título. Mas eu agora dou uma pista. O Hitler dizia que o rei do medo era o rei do mundo. Exato. É que há várias fases do medo. E o medo no combatente, há o medo da guerra, mas há o medo de falhar dentro da guerra. Isto só por... Eu só vos digo, tive 2 horas, eu não contava estar 2 horas, eu estava na Casa Museu Abel Salazar, e não contava estar lá 2 horas a passar, a falar, que a série é grande e pelos vistos eu não falo de uma vez, vou ser repartido entre eu e os outros, e muitos outros que estão a ser entrevistados, porque isto é um projeto grande. Nós temos posto aqui divulgação de livros, dos nossos programas, está aqui o professor Ribeiro da Silva e este programa que vocês mencionaram. Este foi do roteiro da Arquitetura, Sítios e Memórias, da Porto Liberal, e este aqui já é sobre a Misericórdia do Porto. Penso eu que foi este que tu referiste, tem visualizações. Sim. Exatamente, portanto. É que atualmente está a liderar nas estatísticas da rádio. Exatamente. Portanto, nós temos uma página que vamos alimentando, exatamente, por exemplo, a divulgar o blogspot do Jorge Quintanova, por exemplo, ao Real Serviço. Também publicações que têm a ver com as temáticas que nós trabalhamos na Hora de Ares, etc, etc. Portanto, no fundo, o que é que nós queremos ser aqui? Um veículo de cultura nesta vertente. Também convido as pessoas a explorar isto, é o facebook.com Hora de Ares, é fácil de encontrar. Peçam amizade, aceitem nossos convites, juntem-se a nós, porque isto já é uma comunidade que somos quantos? Uns 700 e qualquer coisa. Neste momento, acho que somos mais do que isso, mas eu vou já confirmar. Está aqui, lá está o Alexandre Cabrita, com o projeto passado. O Alexandre, sim, é verdade. É como vocês também dizem, é que há as visualizações diretas a partir do Android da plataforma, que não ficam contabilizadas, exatamente. Por isso estão a ver, nós vamos partilhando aqui e vamos com tributos realmente que achemos mais pertinentes. Portanto, isto assim um pouco à laia ou em jeito de conclusão, porque o tempo vai longo. Penso que fizemos aqui e continuamos a fazer uma excelente equipa. Estamos perto dos 800 no Facebook. O nosso objetivo é chegar a 1000. Pronto, a questão pandémica abrandou um bocadinho as pessoas, até a nível dos ritmos somáticos, mas gostaríamos de chegar aos 1000 seguidores. Gostávamos. Temos de trabalhar para isso. Para os 4 dígitos. Gostávamos de trabalhar para os 4 dígitos. Tu dizias há bocado, Henrique, que o nosso programa estaria bem na RTP2. Sim, mas nunca iria esquecer do facto de ser aventuroso e dos tempos heroicos, e continuem. Isso não nos impediria de continuar aqui a disparar ao domingo no YouTube, porque eu vejo as horas é que o Kim disparou aquilo, recebo a notificação, nada troca estes tempos heroicos. E falta aqui sinto falta um bocado isto é assim, a plataforma é muito útil, é muito interativa, sim. Eu não facilita-nos muito a vida a nível dos contactos e dos nossos convidados, mas às vezes estou a sentir um bocadinho a falta do café e do bolo de arroz. E a falta do estúdio, e de pousar os sacos, e do que ia dizer, fecha a porta da cozinha senão vem o cheiro a fumo. Das sirenes, das ambulâncias. Exatamente. Portanto, há todo esse... Das paredes a cair. A campainha. E há uma coisa que eu sinto muita falta aqui com o Paulo. Já não há. Exato. Sinto muita falta com o Paulo, que era quando as filmagens eram feitas de manhã, ainda íamos ali à Peninsular, almoçar à Peninsular, ou eram para o início da tarde, porque nós tivemos que variar muito, ou, por exemplo, a questão das obras no prédio do lado limitou-nos um bocadinho os horários, recordas-te? Foi. Portanto, tinha que ser depois das 5. Depois das 5, sim. Foi. Foram momentos muito, e continuam a ser, porque mesmo à distância continuam a ser.
são diferentes. A essência não se perdeu. Eu deixo para vocês, não é para mim, nem eu e o Paulo deixamos para vocês a conclusão do programa, porque só queremos é agradecer, não é só a vossa presença, foi sempre o vosso apoio, sobretudo a amizade e o apoio e o suporte que nos têm dado. E de facto, eu vou-te a dizer que esta liberdade, esta igualdade e esta fraternidade na feitura deste programa. Portanto, no melhor dos sentidos, não poderíamos ter tido mais sorte, eu e o Paulo, neste projeto. Convosco e com o resto da equipa, que não está aqui, mas que, obviamente, que endereçamos a todos os presentes e endereçamos um enorme bem-aja a quem connosco esteve no estúdio. Houve nomes que se calhar esquecemos, mas não estão esquecidos. Portanto, se foram pessoas que colaboraram, também que esforço a transforma. Deixo para vocês as últimas palavras. Não sei se o Paulo quer dizer alguma coisa antes. Não, acho que já disseste tudo, Sérgio. A única coisa que quero lembrar é a subscrição do canal. Exato. Ativar o sino para receber sempre que há um upload de um vídeo novo. Este homem vai-me fazer ir a uma loja de chinês e comprar-lhe um sininho vermelho. Sininho. Agora no Natal arranja-se melhor. Vais, Paulo, vais levar com o sininho no Natal, quer queiras, quer não queiras. Deixo para vocês o pontapé não é de saída, aqui é o pontapé de término deste jogo. Da minha parte, fico à espera da vacina para continuarmos em estúdio, porque de facto o estúdio não é completamente diferente do que estas plataformas, que são muito úteis, mas do ponto de vista físico, do contacto com as pessoas, o estúdio funciona muito melhor. Portanto, aguardamos ansiosamente a vacina e o regresso. Enquanto não regressamos, vamos internacionalizar a questão, porque senão vocês têm que nos pagar os bilhetes do pessoal que vem do Brasil para Portugal. Então, compete-me terminar com realmente muita pena de que não estejamos ao vivo, que nada substitui o contacto pessoal, esta amizade que nos liga, esta fraternidade que nos liga, eu estou imensamente grato ao Sérgio e ao Paulo pela forma como engrandecem enormemente a programação da radiotransforma.net, fazendo aquilo que eu que sonhei com este projeto e que tenho excelentes pessoas, a começar pelo Kim a colaborar comigo e aquelas meninas, a Sara, a Ana, a Lorelai, excelentes colaboradoras. Nós temos um orgulho enorme na qualidade daquilo que fazemos, porque representa também não só a sabedoria, muita beleza também, e essencialmente aquilo que eu sonhei para este projeto de comunicação, ser um projeto de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E muito grato a vocês, Sérgio e Paulo. E nós ficamos gratos por termos sido, neste caso foi o Sérgio que foi convidado e depois o Sérgio que me convidou a mim, mas fazer parte deste processo e desta é sem dúvida muito, muito, muito interessante e gratificante. E então, para todos, aqui e aí, um enorme bem-aja. Ficamos por aqui hoje. E um abraço de amizade a todos que nos ouvem, que nos veem. E que nos acompanham. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.